Pessoal, hoje nós vamos começar a parte de automação. Nós vamos discutir hoje um pouquinho sobre circuitos pneumáticos e para fazer as nossas simulações nós vamos usar o programa FluidSim. A dinâmica das aulas vai ser a seguinte. Primeiro eu vou mostrar como que a gente vai usar o FluidSim, onde estão os componentes principais, como que a gente conecta, como que a gente simula os circuitos. Em seguida, vocês vão assistir um vídeo em que eu estou mostrando no laboratório as montagens de alguns circuitos pneumáticos. E, enquanto vocês assistem esses vídeos, vocês vão tentar fazer no FluidSim a simulação desses circuitos, certo? E, depois de fazer essas simulações, vocês vão assistir um terceiro vídeo que eu vou mostrar como que vão ser essas simulações, né? Então, de novo, a minha intenção é que vocês tentem fazer as simulações sem assistir esse último vídeo e usem esse último vídeo para tirar dúvidas e se não conseguir fazer alguma parte e tal. Então, vamos começar como que a gente usa o FluidSim. Então, eu abri aqui o FluidSim pneumático. A gente tem o FluidSim pneumático e o FluidSim hidráulico. Nós vamos usar o pneumático. No FluidSim pneumático, a gente tem tanto a parte pneumática quanto a parte elétrica. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente ainda vai usar o FluidSim também para fazer algumas simulações dos circuitos elétricos e eletropneumáticos. Então, por hoje, nós vamos usar só alguns componentes pneumáticos, né? Então, a gente vai criar um novo arquivo aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero usar um atuador. Então, eu vou procurar aqui na aba Atuadores. Então, eu tenho, por exemplo, atuador de simples ação. Aqui eu posso dar um zoom, né? A gente tem o atuador de simples ação com retorno por mola, o atuador de simples ação com avanço por mola, o atuador de dupla ação, tá? Então, nessa aba atuadores, a gente tem os atuadores lineares, nós temos o motor, temos o oscilador, temos o gerador de vácuo, temos uma ventosa, tá? Tem atuador de dupla haste, atuador sem haste, atuador com dois pistões, né? Então, esses seriam basicamente os atuadores que a gente poderia usar. Né? Por exemplo, se eu clicar aqui duas vezes no atuador de dupla ação, eu posso escolher aqui se ele tem amortecimento, né, ou não. Então, ele some com o símbolo do amortecimento ajustável. E eu posso escolher se o êmbolo dele é magnético. Né? Quando a gente usa sensor magnético para verificar os fins de curso do atuador, a gente pode comprar um atuador com êmbolo magnético. Então ele tem um ímã permanente ali dentro, né? E aqui no FluidSim eu posso colocar ou tirar a simbologia do êmbolo magnético e ficaria esse atuador mais simples aqui, né? Que mais que eu tenho também? Vou deixar um desses atuadores. Vou deixar o atuador de simples ação. Eu tenho aqui as válvulas. Então, vou procurar aqui, ó, as válvulas direcionais configuráveis. Então, tem a válvula de 2 vias, a válvula de 3 vias, né? A válvula de 4 vias a gente normalmente não usa em pneumática, né? Porque a gente usa a de 5, que é mais viável economicamente, né? E, portanto, a gente encontra melhor ela do que a válvula de 4 vias, né? Raramente a gente encontra ela porque ela tem a mesma função da de 5, né? E a de 5 tem um preço muito menor. Então, eu escolheria, por exemplo, para um atuador de simples ação, que válvula que eu usaria? Vamos tentar usar uma válvula de 2 vias. Então, eu colocaria aqui uma válvula de 2 vias, né? Vou configurar essa válvula. Então, eu vou clicar 2 vezes nela e vou escolher qual o tipo de atuação, né? Qual o tipo de comando dela. Eu posso ter comando manual, por botão, botão com trava, botão tipo cogumelo, com ou sem trava, alavanca, pedal. Então, vamos escolher um botão simples, sem trava, né? Poderia escolher acionamento mecânico por pino, por rolete, rolete escamoteável para um lado e para o outro lado e tal. Poderia escolher acionamento pneumático ou elétrico, né? Então acionado por piloto, acionado por solenoide e solenoide pré-pilotada, né? Isso nós vamos usar mais para frente, o acionamento elétrico. Então vamos supor que eu vou usar um acionamento manual e retorno por mola.
Então, eu escolheria aqui acionamento manual e retorno por mola. Vamos conectar a via 2 aqui da minha válvula ao atuador, né? E agora falta um compressor. Então, eu tenho o compressor aqui, que vai ser a minha fonte, né? Posso colocar um lubrefio aqui, para representar que eu vou usar um lubrefio, né? Eu já devo ter contado para vocês que eu sou meio complexado com lubrefio, porque 2 vezes eu fiz um projeto todo e tal, mandei comprar os componentes e esqueci de mandar comprar o lubrefio. Quando chegou para a gente fazer a montagem, nós tivemos que pegar o lubrefio de outra máquina para poder montar a máquina. Então, o lubrefio, eu faço questão que a gente coloque para a gente não esquecer, principalmente não esquecer de comprar ele na lista de materiais, né? E o interessante aqui no FluidSim é que no lubrefio eu posso selecionar, exatamente como no lubrefio a gente faz, selecionar a pressão de trabalho dele, né? Normalmente a gente usa uma pressão de trabalho de 6 bar, ele já tinha até por padrão aqui os 6, né? Conectei o compressor ao lubrefio à minha válvula e vou dar um play aqui na minha simulação. Então ele mostra aqui que está pressurizado, né? A válvula está fechada. Se eu pressionar aqui o botão da válvula, ela abre, avança o atuador, né? Avançou rápido demais, vamos escolher aqui, ó, Option Simulation. Eu posso escolher um Slow Motion Factor aqui, vamos colocar o fator de 1 para 10. A gente vai ver o atuador avançando mais devagarzinho. Então, dei play, vou pressionar o botão e ele avançou, né? Quando eu parar de pressionar o botão, o que vai acontecer? Ele vai retornar, né? Deveria, não retornou por quê? Porque minha válvula não tem um escape para a atmosfera, né? Então, nesse caso aqui, a gente não poderia usar a válvula de 2 vias, a gente teria que usar uma válvula de 3 vias, porque ela tem o escape da atmosfera, para a atmosfera, né? E é importante a gente lembrar aqui na válvula de 3 vias, vamos substituir ela aqui, é de configurar na via 1 a alimentação, via 2 utilização, na via 3 configurar aqui o escape, né? Eu coloco o terminador, um escapezinho, e ele representa ali bonitinho o escape. Vamos colocar aqui agora, se eu fosse usar uma alavanca sem retorno por mola, por exemplo. Então aqui no FluidSim eu teria que clicar para ele abrir a válvula e clicar de novo para ele fechar a válvula, liberando para o escape. Certo? Então, vocês vão ver que usar o FluidSim é bastante intuitivo, tá? Os únicos segredos são esses. A gente tem que abrir a válvula, né, para escolher o tipo de comando, a mola e tal. Algumas das montagens que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco vão usar piloto, válvula acionada por piloto. Então, a gente vai ter aqui o piloto. Quando eu coloco o piloto, deixa eu tirar a alavanca, né? Vai ser só piloto. Eu vou conectar aqui, sei lá, uma outra válvula que vai pilotar essa válvula, né? Clico 2 vezes aqui para escolher que a minha linha é a linha de comando, para ela ficar pontilhada, certo? Podia ter dado mais um aqui. Então, a gente tem aqui as opções e tudo mais. Vocês vão fazer essa montagem, certo? Assistindo o vídeo, vão ver a gente, lembrando aqui, eu vou usar também válvulas lógicas. Então, as válvulas lógicas estão aqui, ó, a válvula OU, que é a válvula de isolamento, e a válvula E, cadê ela aqui? Essa aqui, né, que parece uma mitocôndria. Toda vez que eu vejo essa válvula, já devo ter comentado com vocês que eu lembro da mitocôndria, né, lá de biologia. Então, essa aqui é a válvula E, né, nós temos a válvula E, a válvula OU. O que mais precisaria mostrar aqui? Então, são basicamente esses elementos, né? Aliás, nós vamos usar um recurso importante aqui, que vai ser o fim de curso. Eu comentei sobre o fim de curso magnético e tal, mas como que a gente usa o fim de curso no FluidSim? Então, vamos supor que seja esse atuador de simplização aqui. Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai aparecer aqui, ó, Actuating Labels. Eu vou dar um nome para cada fim de curso posicionado em cada posição. Por exemplo, vamos colocar um fim de curso chamado A0 na posição 0 do atuador, né? Ele, inclusive, me dá a posição início e final, qual a faixa em que ele aciona, né? O sensor, por exemplo, de 0 a 5,
ele colocaria uma faixa de 5 milímetros em que o sensor A0 está atuando, né? Como nossa simulação é discreta, a gente poderia colocar 0, 0. Então ele mostra aqui, ó, o A0 nessa posição e faltou eu colocar o A1. Vamos voltar aqui e colocar o A1 na posição máxima do meu atuador. Observa que por padrão no FluidSim ele coloca o atuador de simplização com 50 milímetros. Eu poderia reconfigurar isso aqui, ó, em parâmetros. E toma cuidado que no atuador de duplação ele coloca como 100 milímetros o padrão. Então, para eu colocar no fim de curso de avanço aqui, eu colocaria o meu atuador em 50 milímetros. Então, ele identificaria, né? Ele está representando um sensor A0 e um sensor A1 nessas posições. Como no nosso caso nós vamos usar rolete, o rolete não é um sensor magnético que fica no corpo do atuador, a gente representaria colocando essa reguinha aqui, né? Ele mostra que os sensores estão aqui na haste do atuador, né? Como que eu representaria isso na válvula? A gente vai ter uma válvula acionada por rolete, então eu vou vir aqui, colocar minha válvula, clicar 2 vezes nela, escolher que ela é acionada mecanicamente por um rolete e retorno por mola, né? E o meu rolete eu vou identificar ele como A1 ou A0. Então, por exemplo, rolete A1, ele mostra, ó, o A1 é esse cara aqui. Posso colocar minha válvula onde eu quiser no circuito, tá? Que o FluidSim reconhece que fisicamente esse rolete está nessa posição aqui, mas eu posso representar no circuito em qualquer posição. O interessante, inclusive, é que se eu colocar aqui como o A0, ele mostra que nessa posição inicial o rolete já está acionado, né? Porque o atuador está recuado na posição A0, então ele está recuado nessa posição aqui. Por último, só faltou eu mostrar então como que a gente faz uma derivação em uma linha. Vamos supor aqui que eu já tenha conectado o lubrefio nessa válvula, então eu quero fazer uma derivação para conectar a segunda válvula. Então eu vou clicar aqui na válvula, vou trazer até a linha e observa que o símbolo do mouse vai mudar. A cor da linha também muda. Quando eu solto aqui na linha, ele faz a derivação da linha. Então, com essas instruções, vocês vão assistir agora o vídeo das montagens feitas em laboratório e vão tentar reproduzir essas montagens aqui no FluidSim. A cada montagem vocês vão dar um print e vão colocar no roteiro do relatório para depois postar no Moodle, né? Se tiver alguma dúvida, vocês vão assistir o terceiro vídeo, que é o vídeo em que eu mostro cada uma das montagens e detalhadamente, né, para a gente tirar qualquer dúvida. E aí depois vocês vão postar esse relatório final no Moodle e espero que vocês consigam fazer tudo direitinho.